Paz do Senhor, família, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui em mais um assunto na mesa para poder elucidar, para poder trazer à luz conhecimento acerca de alguns assuntos bíblicos. Chegou no meu mensageiro a pergunta da irmã Maria de Paraíba, a qual ela tem uma dúvida. E a saber, a irmã Maria, ela é católica, ok? A paz do Senhor, uma saudação de paz a todos os irmãos católicos e o meu respeito. Mas eu vou aqui expor o que a Bíblia diz. Então a irmã Maria da Paraíba me mandou uma mensagem no mensageiro, fazendo uma pergunta acerca de Pedro, porque é ensinado na Igreja Católica, a qual a irmã Maria pertence, que a igreja ela foi edificada, a igreja ela foi fundamentada em Pedro, devido à fala de Jesus em Mateus capítulo de número 16. A priori, não só os católicos, a Igreja Católica Romana que tem essa doutrina. Eu vejo alguns pregadores pentecostais, e eu vejo alguns pregadores neopentecostais, e eu vejo alguns pregadores tradicionais, também tendo essa herança católica, e em suas pregações afirmar que Pedro é a igreja, que Pedro é a pedra a qual a igreja foi edificada. Dito isto, respondendo com muito carinho, amor, a Dona Maria da Paraíba, essa dúvida dela que eu creio que é a dúvida de muitos, e erros que muitos pregadores também cometem. Vamos ao texto base, Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo número 16, escrito está, a partir do versículo de número 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, Jesus vai olhar para os seus discípulos e, em particular, Jesus vai fazer uma pergunta: O que dizem os homens acerca de mim? Os discípulos vão responder: uns te chamam de Jeremias, outros te chamam de Elias, outros te chamam do profeta. E é bem verdade que os discípulos, sendo educados, não acrescentou que chamavam Jesus também de Belzebu, príncipe dos demônios. Enfim, os discípulos vão apresentar para Jesus o que as outras pessoas, outros homens falavam acerca de Cristo. Aí Jesus pergunta: E vós que andais comigo, o que dizeis que sou? Aí Pedro vai responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus, em cima da fala de Pedro, diz, Mateus 16, versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Em cima da afirmação de Pedro, olha o que Jesus vai dizer no versículo 18, Mateus 16, versículo 18, aonde está fundamentada uma das doutrinas fundamentais da Igreja Católica Romana, e é a dúvida da irmã Maria da Paraíba. Como é uma senhora, Dona Maria da Paraíba? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Eu já ensinei que no Novo Testamento a palavra inferno é Hades, lugar ou mansão dos mortos. Aqui poderia ser e a porta do Hades, só que está escrito numa tradução em latim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, em cima dessa afirmativa de Jesus, é onde a Igreja Católica Romana afirma que Pedro é o primeiro Papa e que a Igreja está edificada em Pedro. E, infelizmente, muitos pregadores pentecostais, muitos pregadores protestantes fazem a mesma afirmação. Porque o nome Pedro, no grego, significa Petras, que significa, no português, pedra. O nome Pedro, na sua etimologia, vai ter o significado de pedra. Mas, amados, vamos entender, porque uma das regras fundamentais da hermenêutica é a Bíblia explica a própria Bíblia, ok? Vamos ler o versículo 18 novamente. Eu já vou encerrar dando uma resposta a Dona Maria e o vídeo não ficar muito longo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, porque o H no grego tem um som de R, não prevalecerão contra ela. Para a afirmativa da Igreja Católica Romana ser correta, teria que estar escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre você edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Mas escrito está: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados, entenda isso aqui. A Bíblia, por várias vezes, vai apresentar Jesus como pedra. A Bíblia, por várias vezes no Novo Testamento, na Nova Aliança, apresenta Jesus como pedra. No Antigo Testamento, vai ter uma apresentação de Jesus, ainda que não seja muito clara, como rocha. E se não me falha a memória, em Romanos, apresenta Jesus como rocha, se não me falha a memória. Mas dito isto, dentro da certeza, tu és Pedro, Petra, no grego, sobre esta pedra, esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja, Dona Maria, não está edificada em Pedro. A igreja é edificada em Jesus. A igreja não está edificada sobre homens. A igreja está edificada em Jesus. Se a igreja estivesse edificada em Pedro, homens, a fala de Gamaliel e a fala de Pedro em Atos, se não teria fundamento quando se levanta uma grande perseguição contra a igreja. Ali no livro de Atos, qual é a fala de Gamaliel e qual é a fala de Pedro? Se esta obra é de homens, ela vai acabar. Se essa obra é de homens, e a obra ali é relacionada à igreja, ao cristianismo, ela está fundamentada em homens, ela vai cessar. Agora, se ela é de Deus, ela vai permanecer. E a obra de Deus, a igreja, está até os dias atuais, porque a igreja está edificada em Cristo. Como a Bíblia explica a própria Bíblia, vamos ler em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Glórias a Deus.
Atos escrito pelo doutor Lucas. Atos capítulo número 4, verso 11 em diante. A Bíblia explica a própria Bíblia. Regra fundamental da hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação de texto. Vamos lá, versículo 11. Olha isso aqui. Atos 4, verso 11. Este Jesus é a pedra. Este Jesus é a pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oh glória! Ao ver a intrepidez de Pedro, é Pedro que está falando que Jesus é a pedra, oh glória! Ao ver, versículo 13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e indoutos, incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, Atos 4, verso 11, Pedro está dizendo: este Jesus é a pedra, ô glória. Vamos ler em 1 Pedro. 1 Pedro, gente, Pedro entendeu. Infelizmente, a Igreja Católica Romana, nos nossos dias atuais, não entendeu, e tem pregadores que também não entendem aquilo que Pedro entendeu. Pedro não é a pedra aonde a igreja está edificada. 1 Pedro, capítulo 2, verso 3 em diante. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3 em diante. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive. Aqui é Pedro falando sobre Jesus. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita, preciosa. Também vós, como pedras que vivem, Jesus é a pedra preciosa, Pedro afirmando. E agora Jesus falando acerca de nós. E também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a pedra principal e nós somos pedras edificadas sobre a casa. Casa essa que é Jesus Cristo. Para poder encerrar o vídeo, para poder fechar com chave de ouro, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20. Olha o que diz a Bíblia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, em Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 20, está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja está edificada em Cristo. Cristo é a pedra principal. Cristo é a pedra, é a rocha por onde a igreja
foi, é e sempre será edificada. Agradeço a sua atenção, respondendo a Dona Maria da Paraíba, aonde o catolicismo é muito grande, com todo respeito, mas isso é o que a Bíblia diz. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assunto na mesa. A pedra a qual a igreja foi e é edificada é Jesus Cristo, a rocha eterna. Paz.